Então, agora a gente vai fazer uma pausa nessas apresentações para apresentar o painel Acessibilidade na Web para jornalistas e agências digitais. Então, esse painel será um debate sobre a importância da acessibilidade na web para a produção de conteúdo na rede. Jornalistas e representantes de agências digitais vão abordar os principais tópicos sobre publicação de conteúdo acessível na web. Então, para participar desse painel, eu chamo ao palco o Carlos Paulo Júnior, CEO da Umbrella, presidente da Abrad Rio de Janeiro e diretor da Abrad Nacional. Chamo também a Eliane Leme, gestora no Grupo Bandeirantes, diretora do portal da Band.com.br, com carreira de 30 anos no Grupo Bandeirantes em São Paulo, bacharel de jornalismo pela FIAM e pós-graduada em comunicação empresarial pela Casper Libero. Ganhadora do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, um dos mais importantes no jornalismo brasileiro. Chamo também ao palco o Fábio Lino Baroni, com 20 anos de atuação no mercado de publicidade e desenvolvimento web. Lino Baroni é fundador da Anco Web Accessibility e professor de acessibilidade web na São Paulo Digital School. Chamo aqui ao palco o Marcos Lima, aprecia boa culinária, coleciona miniaturas de monumentos ao redor do mundo, estudou no Instituto Benjamin Constant e formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente trabalha no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e atua na área de integração paralímpica junto às demais áreas do comitê com a missão de garantir a entrega dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. E chamo também a Simone Freire, bacharel em jornalismo. Simone iniciou a carreira aos 18 anos no Jornal da Tarde, na editoria de economia. Ao longo da sua trajetória profissional, especializou-se no mundo da tecnologia, integrando diversas redações focadas nesse universo, entre elas revistas InfoExame, PC World, Macworld, Publishing, além de portais como IDGenal e WebWorld. Em 2009, decidiu investir em um negócio próprio e fundou a Espiral Interativa, agência digital com foco no atendimento a organizações comprometidas com a sustentabilidade. Além de cuidar da presença de institutos e fundações na web, a Espiral é conhecida pelo trabalho transformador de acessibilidade digital, que prepara toda a comunicação, incluindo sites, aplicativos e conteúdo, para ser acessadas por pessoas com deficiência. Eu queria passar o microfone agora para o Paulo, que vai fazer a moderação desse painel. Acho que eu vou ficar sentado mesmo, tá, pessoal? Como o Reinaldo já me apresentou, eu sou o Carlos, eu sou diretor da Umbrella, que é uma agência digital. Sou atualmente presidente da Abrad, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais aqui no Rio de Janeiro. E sou membro-diretor da Abrad Nacional, que é a entidade nacional que apoia o nosso setor, né? A ideia desse painel é fazer um debate meio que informal sobre o tema de acessibilidade na web de maneira ampla, tá? A gente tem aqui um time que é heterogêneo, né? Pessoas que têm diferentes visões, diferentes experiências com acessibilidade e que são usuários de internet também. Vou pedir para eles se apresentarem. Eu acho que a gente tem um microfone só. A gente estava falando sobre isso. Ele está aí? Não, tá. A gente pode começar pela Eliane, né? Oi, boa tarde. Eu queria começar. Meu nome é Eliane Leme, eu sou diretora do portal da Band, em São Paulo. Queria agradecer ao Reinaldo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, porque hoje eu estou aprendendo muito. Então, foi um dia muito proveitoso para mim e para a equipe toda do portal, que certamente vai colher os frutos desse evento aqui. Obrigada. Oi, boa tarde. Eu sou o Lino Baroni, sou fundador da Anco. Queria agradecer também o Carlos, o Reinaldo, todo mundo que está participando do evento. Posso já contar um pouco da história ou quer fazer só um oi? Pode, fica à vontade. Contar um pouco da minha história, quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, do meu primeiro projeto que apareceu. Foi um projeto pequeno, eu sou desenvolvedor web, e foi um baque, porque você não conhece, você não entende, você não sabe quais são as necessidades e como atender esse mercado, esse nicho. Então, foi aos poucos, esses 6 anos que eu trabalho com acessibilidade, que eu fui conhecendo e entendendo quais são as barreiras, quais são as dificuldades, o que a gente precisa fazer para trazer uma web acessível.
Durante esse período, trabalhei com parceria com a Dorina Noville, trabalhei com outras empresas também. Comecei trabalhando com uma empresa de audiodescrição, e foi aí que eu comecei a desenvolver o meu método de trabalho, minha metodologia de testes, para poder atender o mercado de acessibilidade. Hoje eu trabalho também com workshops e palestras para levar a introdução do assunto, do tema, a outras agências e poder divulgar e criar essa cultura de acessibilidade que a gente vai falar um pouco hoje. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Simone. Obrigada, agradeço o Reinaldo, né, o pessoal, todo mundo aí do W3C pelo convite. Vou seguir a linha do Lino, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou jornalista por formação, me sinto até relativamente assim, não gosto de falar em público, tá, mas eu me sinto confortável de estar aqui hoje por algumas razões, né? Primeiro, que eu sempre trabalhei do outro lado, né, do computador. Eu sou jornalista e trabalhei em grandes portais e sempre experienciando a questão da produção de conteúdo, né? Então, eram sempre aqueles deadlines absurdos, né, que a Eliane sabe bem o que é, da gente ter que colocar a notícia no ar, enfim. E numa época que, né, isso eu comecei minha carreira em 94, né, como estagiária da maior editora de tecnologia do mundo. E numa época que tinha 2, 3 computadores com acesso à internet. Então, ninguém pensava em acessibilidade de conteúdo, né, nessa época. E eu fiquei durante 15 anos trabalhando em grandes portais, sempre com foco em tecnologia. E em 2008 eu resolvi sair da área da parte de conteúdo, né, como jornalista, e montei a minha própria agência, que é a Espiral. E o foco da agência é sustentabilidade, né? Então, a gente trabalha muito a questão das causas e voltada sempre para essa parte de tecnologia. Então, a gente acabou se especializando em acessibilidade. É um desafio, né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. A gente atende grandes organizações, né, que abraçaram essa causa, né, da pessoa com deficiência. E é isso. Então, eu sou jornalista, tenho uma agência de comunicação digital e tenho uma experiência muito particular, assim, que eu tenho essa causa em casa também. O meu marido está aqui, lindo, maravilhoso. Vou fazer essa declaração para ele, que é o Rodrigo. E ele é cadeirante, né? Então, esse dia a dia, né, de querer trazer, né, facilidades, enfim, é uma causa minha, inclusive, pessoal. Tá? Acho que é isso. Boa tarde a todos. Gente, vocês não responderem, eu vou achar que está vazio aqui e que o Carlos está me enganando. Vamos lá, boa tarde. Tem bastante gente, legal. Queria agradecer a todo mundo, ao Reinaldo pelo convite, ao Carlos que está presidindo a mesa, dirigindo aqui a gente, o nosso bate-papo, meus colegas de bate-papo. Meu nome é Marcos Lima. Eu sou jornalista costumo dizer que sou jornalista de profissão, mas sou comunicador de coração, né? Porque eu acredito na comunicação como uma ferramenta de inclusão. Eu joguei por muitos anos futebol de cegos, que é futebol de 5, por favor, não confundir com esse aí que o Brasil jogou na última Copa América, ou antes de mudar de técnico, né? Fui um dos fundadores da Aurés Esporte e Cultura, uma ONG que trabalha com esporte para pessoas com deficiência visual. Em 2008, eu fiz um projeto que eu me tornei o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve, que foi um projeto esportivo, mas também foi um projeto de comunicação, que a gente queria mostrar que se o cego consegue esquiar, que é uma coisa considerada um pouco mais difícil, não está um pouco fora da nossa rotina, né, no Brasil, que a gente não tem nem neve, a gente consegue fazer qualquer coisa. Então, o problema não está na deficiência, está na falta de acessibilidade. Acho que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Eu trabalho no comitê no Rio 2016 há 3 anos e até semana que vem. E tenho, paralelamente, um projeto chamado Histórias de Cego, que tem um blog, historiasdecego.com.br, tem a página no Facebook e tem um braço que vai em empresas, em escolas e universidades, levar um pouquinho de uma mensagem positiva e fazer as pessoas entenderem esse mundo das pessoas com deficiência, né? A gente acaba achando que é um mundo pequeno, mas, segundo o último censo do IBGE, são 46 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, ou que dizem possuir algum tipo de deficiência, né? 46 milhões é mais gente do que qualquer estado do Brasil. Se fosse um país, por exemplo, seria um país mais populoso que a Espanha. Se fosse da América Latina, só perderia para o México e para o próprio Brasil, em termos de população. Então, é um contingente muito grande
que acaba ainda esquecido. Claro que são diferentes níveis de deficiência. Então, agora, todo mundo vendo agora na televisão, nas arenas, nos Jogos Paralímpicos, que tem essa imensa oportunidade de apresentar a pessoa com deficiência de uma forma positiva para a sociedade. Tipo, o esporte é uma coisa bacana, está todo mundo lá admirando, não é o ceguinho pedindo esmola, é o cara fazendo gol, né, jogando bem, o cadeirante fazendo cesta de basquete, sendo que a cesta é da mesma altura que a cesta olímpica, enfim. O esporte mostrando as pessoas com deficiência de uma forma admirável, positiva para a sociedade, que é isso que conta. Agora eu devolvo para quem o microfone? Vai deixar comigo? Pode sim. Então, pessoal, como eu falei antes, o debate ele é uma pauta ampla, ele vai ser descontraído, a gente vai abrir para perguntas num dado momento, mas a gente gostaria da interação de vocês, se tiverem alguma dúvida também. E eu queria começar com um tema, já que a gente está falando de acessibilidade na web e o prêmio gira em torno disso, eu queria começar com um tema que é a cultura da acessibilidade. Ou seja, como é que a gente pode tornar as diretrizes de acessibilidade algo que seja inerente dos projetos, que faça parte desde o início, né? Mais do que soluções, quais são as barreiras também que a gente enfrenta no desenvolvimento de projetos de sites acessíveis e portais? Bom, passou o microfone, então eu vou falar. A gente espera que todo mundo possa contribuir um pouco com todas as perguntas. Olha, eu consigo aqui contar um pouquinho da nossa experiência lá no portal. Até 6 meses atrás, a gente não tinha pensado em nada sobre isso, zero. Por quê? Porque o dia a dia é corrido, porque você tem outras 1000 missões a cumprir e, enfim, o assunto não tinha vindo à tona. Aí, de repente, a própria equipe do portal me abordou, a equipe de desenvolvimento, e disse: vamos fazer um site acessível? Eu, vamos! E começamos a pesquisar esse assunto. E aí, quando você começa a pesquisar, você percebe que existe realmente um universo gigantesco, né, de gente que já está na estrada, como a Simone, como você, enfim, um monte de gente que já está na estrada muito antes de você, que já abriu portas e que você pode, sim, seguir esse caminho. E que não é tão difícil quanto parece. Dificuldade, sim, existe, claro. Mas aí procurei o Reinaldo, que recebeu carinhosamente a minha equipe lá no W3C, deu algumas instruções, alguns caminhos, e a gente está indo. E assim, se um cego pode esquiar, por que a gente não pode construir um site acessível? Então, a gente está nesse rumo. Mas, basicamente, acho que a cultura começa a partir da informação. Sem a informação, nada acontece. Porque, a partir do momento que você tem a informação, é tão fácil se apaixonar por esse assunto, é tão fácil querer continuar, é tão fácil querer entrar nesse universo antes desconhecido. Então, eu acho que basta... Eu estou dizendo isso porque quando a gente começou a contar desta nossa vontade para as outras pessoas da equipe, para a redação, por exemplo, porque isso começou no desenvolvimento. Quando a gente começou a contar isso para outra parte, né, que é a que faz o conteúdo, que é tão importante quanto o desenvolvimento, imediatamente a causa foi aceita, sabe? E agora está todo mundo empolgado para construir um site acessível. Lino. Eu vou contar um pouco do que eu senti trabalhando e como foi o processo para eu chegar até aqui. Os meus primeiros projetos web, a gente trabalhava com desenvolvimento e depois fomos para a parte de consultoria. No começo, a gente pegava o projeto de uma outra agência que já havia desenvolvido, a gente corrigia os problemas e a gente devolvia o projeto para essa agência. O problema é que você não está capacitando essa agência a continuar a trabalhar o projeto de uma maneira acessível. Então, foi aí que a gente começou a dar uma consultoria para tentar explicar para as pessoas como elas podem desenvolver a acessibilidade. E a gente sentiu que muitas empresas elas pensam da seguinte maneira: esse projeto tem que ser acessível. Eu faço esse projeto acessível, projeto do Bradesco, projeto do Itaú, projeto de uma empresa que é obrigada por lei.
amanhã eu tenho que fazer um projeto menor, o projeto do site da padaria da esquina. Eu não levo esse conhecimento que eu ganhei no projeto de acessibilidade para o pequeno projeto. Então, a cultura de acessibilidade que eu tento trabalhar hoje é que todo projeto tem que ser acessível. Todas as agências têm que entender quais são as dificuldades para poderem levar em todas as causas, não apenas nas grandes causas, não apenas nas empresas que são obrigadas por lei a terem um ambiente acessível. A acessibilidade ela tem que ser em todos os nossos projetos. Até acho uma parte que a gente já vai falar depois, eu me adiantei um pouco, mas é isso, de você não ter essa inclusão apenas em dados momentos. Aqui eu vou ser inclusivo, aqui eu não vou ser. Então, a gente criar uma cultura, entender quais são as dificuldades, para a gente fazer todos os nossos projetos, ter uma cultura mesmo de acessibilidade, e não apenas atender demandas específicas, né? Aqui eu vou fazer acessibilidade, aqui não precisa, tudo bem. Então, se a gente entender e se preocupar mais, a gente vai criar essa cultura mesmo, que vai ser inerente você fazer um projeto com acessibilidade, você se preocupar desde o começo. Se a gente tem a cultura, a gente já vai por padrão, né? Já está incluído na proposta, no escopo do projeto, você não precisa perguntar, não precisa ser um requisito, né? Eu pego carona, na verdade, né, nas duas colocações. A gente trabalha realmente com acessibilidade há bastante tempo lá na Espiral. E o que eu sinto, assim, a gente vem fazendo há 8 anos, né, praticamente, projetos com este foco. Ainda falta muita informação, né? Por mais, assim, a gente tem um trabalho super forte de conscientização do W3C, várias outras entidades paralelas também aqui no mundo vão fazendo esse trabalho de fomentar, mas, assim como lá atrás, a gente estava almoçando, eu e o Lino, a gente contando as histórias lá do tempo da onça, né? Eu falei, Lino, eu lembro que quando eu estava, enfim, em grandes portais, a equipe comercial chegava, né, para vender um anúncio, né, para uma empresa. Eu vi, ninguém me falou, gente. Executivos pegavam a régua e falavam assim, não, espera aí, eu não entendo de banner. Mede aqui na régua qual que é o tamanho desse banner eletrônico na minha tela. Então, assim, porque ele tinha referência de que no papel era em centímetro e que na tela do computador ia funcionar do mesmo jeito. Então, a falta de informação, né, ela acontece há muito tempo. Acessibilidade é uma coisa relativamente simples, mas exige, né, um estudo, exige uma dedicação. Na agência, por exemplo, a gente tem 3 núcleos, né, o núcleo de conteúdo, o núcleo de desenvolvimento e o núcleo de design. Em cada núcleo, a gente tem especialistas em acessibilidade, mas esse pessoal, assim, é realmente autodidata, né? Então, pegaram a Bíblia, que hoje de manhã, né, foi falada, que centenas de páginas, né, o pessoal realmente estuda para poder trazer essa informação para dentro do lado técnico. O que a gente precisa agora é mais eventos como esses, para a gente poder conscientizar e mostrar para todo mundo que a acessibilidade não é um bicho de 7 cabeças. Então, concordo com a Elaine falando da parte de informação, né? E esse conceito do Lino também é super importante a gente reforçar, né? Porque o ótimo é inimigo do bom, né? A gente estava conversando sobre isso. Então, a gente tem que colocar o site acessível, tem que trabalhar conteúdo, tem que trabalhar desenvolvimento, tem que trabalhar design para fazer a coisa realmente acontecer. Seja aprimorando workshops, seja buscando novos conhecimentos, né? A gente tem esse desafio grande. Da mesma forma que a gente tem que considerar que o site ele hoje tem que ser responsivo, ele precisa estar adaptado a dispositivos móveis, senão você está fora do mercado, né? Você fazendo um paralelo, uma comparação, ele tem que ser acessível, porque, como o Marcos falou, a gente tem também uma demanda de pessoas com deficiência que precisam acessar o conteúdo, consumir aquele produto ou serviço, né? Essa cultura precisa existir. O Marcos pode dar um depoimento dele pessoal de usuário como nesse usuário. sentido, né? Na verdade, eu falei para vocês que eu sou jornalista, só que quando eu entrei na faculdade, a gente estava naquela transição, né, início da internet de escada, aquela conecta que tinha que esperar meia-noite. Eu comecei a estudar jornalismo sem nunca ter lido um jornal. Ou seja,
Assim, o que eu tinha de informação de jornal era alguém que lia para mim de vez em quando. Mas foi a internet que me proporcionou a primeira vez uma leitura, eu mesmo fazendo uma leitura de um jornal para um determinado site. Então, a tecnologia ela contribui para aproximar muito as pessoas com deficiência. Eu vou falar um pouco da minha deficiência visual, porque a gente vive num mundo que é um mundo realmente visual, né? Parece, já ouvi estatística que 70% do que vocês apreendem a cada dia é visual, desde o forno de micro-ondas, passando pelo Netflix, vai mexer no Netflix sem enxergar. Enfim, pegar um ônibus, atravessar uma rua, tudo são coisas que a visão desempenha um papel preponderante. Então, eu e as pessoas que não enxergam, a gente vive nesse mundo tendo que correr atrás. E a internet não é diferente, né? A internet você vê um conteúdo ali que é uma coisa visual e é coisa feita para as milhões de pessoas que não possuem deficiência. E a gente acaba também tendo que correr atrás dessa informação. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia tem ferramentas que conseguem fazer quase milagre mesmo. Eu sempre usei celular de botão, e aí quando veio a tecnologia touch, eu falava, é o fim. Nunca. Como é que um cego vai usar touch? Acabou. E hoje o meu celular touch é o equipamento mais acessível que eu já tive na vida, muito mais que computador, por exemplo. Então, a tecnologia ela vai criando soluções, ela vai aproximando as pessoas. Eu falo no celular, eu uso o WhatsApp como todo mundo e converso, e eu trabalho também com vendas, enfim, falo com clientes que não fazem a menor ideia que eu tenho deficiência visual. Então, isso é uma igualdade muito bacana que a tecnologia proporciona. Legal, Marcos. Esse depoimento, eu queria pegar um gancho no que a Eliane falou no começo, que é sobre a adaptação do projeto em si, né? Ou seja, como é que a gente pode pensar num projeto acessível, um projeto que seja concebido desde o começo e a gente não tenha que fazer adaptações depois, a gente possa conceber e evitar custos adicionais com isso. Ou seja, você contou que vamos fazer um projeto agora de um site, de um portal que seja totalmente acessível quer dizer, não totalmente, mas o máximo acessível possível, porque totalmente a gente sabe que ainda não é possível, mas como é que a gente, na sua opinião, como é que a gente pode otimizar os custos de um projeto? Como é que está sendo isso? A gente está fazendo isso, primeiro, daqui para frente. Eu não consigo mais resgatar o que já foi. Até consigo, mas eu não sei quanto tempo demoraria isso. Então, a gente está preferindo optar por um dia zero, e tudo que for construído daqui para frente, a gente constrói já seguindo as normas, né? E em relação a custo, a gente resolve com os profissionais que tem, né? Se eles abraçam a causa e vão estudar, como disse a Simone, que é o que está acontecendo lá hoje, é isso, eles estão indo estudar, e é muito interessante, porque cada hora eles vêm com descobri tal coisa que dá para fazer assim, assim, assim. Estamos estudando, desenvolvendo e incorporando na rotina de desenvolvimento do portal. Então, todos os sites, a partir de agora, saem com esses padrões. E vou pegar carona aqui na Simone também. O ótimo é inimigo do bom, né? Então, a gente vai fazendo o bom até chegar no ótimo, mas não esperando que o ótimo aconteça para depois colocar no ar. A gente vai de bom e vai melhorando. Então, a ideia é trazer um site totalmente novo e não ajustar, dar um jeitinho no que já tem. Como a gente produz muito conteúdo, muitos sites novos, em função até das atrações que vão entrando no ar, né, na televisão, essa oportunidade de construir o novo acontece todo dia, mais até do que a gente gostaria às vezes, porque o ritmo é acelerado. Então, é isso, um site novo, esse já vai no padrão, próximo vai no padrão, e assim por diante, entendeu? Entendi. E na sua opinião, Lino, como é que a gente pensa na acessibilidade desde o começo? Sua opinião de agência, de fornecedor desse serviço. Dos maiores problemas que a gente tem na parte de custo, tanto que eu fui mudando a maneira da minha consultoria, foi por causa disso. A maioria das empresas vem procurar com o site pronto. Ou é um site pronto ou um site que está para ir para o ar. E vamos sair da web e pensar num prédio. Você constrói um prédio cheio de escada para todo que é lado, daí você fala, agora deixa isso acessível. Se você não pensou desde o começo do projeto, os seus custos vão ficar mais altos, porque você vai ter que refazer
Você vai ter que repensar. Talvez você tenha um problema estrutural e você vai ter que voltar lá atrás. Então, quanto antes você pensar em acessibilidade, melhor vai ser o seu aproveitamento, né? Tanto de performance final quanto de custo. Então, você pensar desde o começo, desde a arquitetura da informação, você vai conseguir melhorar os seus custos, vai conseguir otimizar. Você desenvolver um design já pensando em acessibilidade, para você chegar no código. Hoje eu sinto muito que a acessibilidade é jogada para o programador. Então, você faz a arquitetura da informação, você faz o design, você não pensa em acessibilidade. Na hora que chega na programação, você fala, agora programa isso de uma maneira acessível. Você nem sempre vai conseguir ter o melhor resultado, tanto de acessibilidade como de usabilidade. Então, pensar desde o começo, tem uma palestra que eu sempre uso de exemplo, um TED, que é de um arquiteto que ficou cego, e ele conta como mudou o entendimento dele sobre o papel da arquitetura e o papel do trabalho dele na cidade, no social. Então, quanto antes a gente pensar em acessibilidade, nascer o projeto já pensando em acessibilidade, a gente vai conseguir ter o melhor aproveitamento de custo, a gente vai ter o melhor aproveitamento de performance. Então, quanto antes, melhor. Infelizmente, a gente já teve até um caso, que a gente fez uma consultoria, e o cliente, conforme a gente entregou o nosso relatório da atual situação do sistema, ele falou, olha, para eu corrigir isso, é mais fácil eu fazer um site novo. Eu não melhor demolir o prédio e construir exatamente, tudo de novo, né? Eu vou ter que botar a casa abaixo e construir uma nova. Porque o que eu tenho de problema hoje, para eu arrumar esse sistema, é mais fácil eu fazer um novo. Então, quanto antes você pensar, melhor vai ser o seu custo e performance. Lá na Espiral, Simone, a experiência é parecida com a do Lino? Também... Na verdade, assim, a gente tem vários cenários, né, onde organizações que procuram a gente, como o Lino falou, quando o site já está no ar e agora pela pressão da LBI, né, muito comum, a gente está sendo muito procurado, né, puxa, meu site está no ar e eu preciso me adequar à lei, né. Enfim, é um cenário. O que eu brinco, não é o melhor cenário, né? A gente adora o cenário de abraço à causa, né, pelo amor, mas eu tenho falado isso bastante, que seja pela dor e que seja pelo jurídico, eu não tenho problema nenhum nesse sentido. Então, isso tem acontecido bastante, né? O site está pronto e a gente gostaria de fazer essa consultoria para adequação da lei. Isso é um cenário imediatista. Só que, assim, ao mesmo tempo, a gente também, como a gente tem se posicionado, né, nos últimos 8 anos, a gente já tem realizado muitos projetos de site que saem acessíveis do zero. Né? Então, vários casos, Instituto Votorantim, Fundação Dorina, a gente está colocando no ar agora um novo site maravilhoso, Instituto Rodrigo Mendes, enfim, são, né, muitos sites que já têm essa preocupação lá na época da definição da planta do site. Né, da mesma analogia aí da construção de uma casa, a gente pensa acessibilidade muito lá atrás. Lá no wireframe do site. Ah, no wireframe. Mas eu acho que isso é uma questão de pouco tempo, gente. O Google, a partir do momento que ele começou a penalizar, né, o ranqueamento, né, no Google, pelo site não ser responsivo, né, que pessoas podem acessar pelo celular ou pelo mobile. Pelo tablet. Pelos celular tablets. e tablet. Eu acho que é uma questão de muito pouco tempo para o Google, inclusive, começar a fazer algum tipo de penalização para a questão da acessibilidade. É uma boa questão, né? Porque o Google, inclusive, vai começar a penalizar, não penalizar, mas no sentido de dar menos prioridade a sites que não são seguros. Por exemplo, o protocolo HTTPS, a gente começar a usar, e seria um movimento que certamente a web inteira teria que adotar. Não é? Então, hoje, na agência, quando a gente vai desenvolver um novo site, a gente começa pelo responsivo. Olha que coisa interessante. Porque é muito mais difícil você fazer um site caber no celular do que caber numa tela de computador. Então, esse conceito da acessibilidade também, ele em muito pouco tempo, na nossa opinião, ele vai acontecer. Né? Não vai existir assim, site ser ou não ser acessível. O site ele já vai nascer acessível. Né? E só para complementar essa questão que poucas pessoas, né, reforçam, a acessibilidade ela é viva, gente. Então, não adianta você entregar um site acessível, seja com o código preparado, com o layout preparado e o conteúdo adequado, se isso não perdura. Né?
Então, uma organização vai lá e coloca o conteúdo do site acessível, né, preparadinho, né, para o leitor de tela ou para a interpretação de Libras, né? E aí, os jornalistas, né, a gente tem dado bastante workshop para equipes de conteúdo de grandes organizações. Na correria do dia a dia, eles começam a não colocar descrição de imagem, né? Então, a acessibilidade ela é viva, não é estanque, né? Tem que estar constantemente revisando o código, constantemente, né, a equipe de design atenta com o grau de cinza, porque, dependendo do grau de cinza, uma pessoa de baixa visão, por exemplo, o contraste ela não consegue enxergar. Então, são nuances né, que fazem a diferença na hora de você realmente abraçar a causa da acessibilidade digital. Como você falou que a acessibilidade é viva, eu imagino que a gente precise fazer também, já, mesmo que um site seja concebido desde o começo, né, do zero acessível, pensando na acessibilidade, que você precise fazer adaptações ao longo da vida desse projeto, né? Embora seja um projeto digital que seja fácil de você trabalhar as mudanças, a reformulação, você precisa fazer ajustes, e aí não tem para onde correr, né? Precisa ajustar. Por isso que precisa dos workshops também, né? Porque é uma questão de mudança de cultura mesmo, né? A partir do momento que o designer que está fazendo, né, o trabalho, né, para vocês, seja numa comunicação interna ou numa agência, ele já passa a adotar aquilo como padrão em todos os projetos que ele vai fazer, né? Então, nesse sentido, né, a partir do momento que você prepara, né, esse pessoal que está lidando aí no dia a dia do desenvolvimento, isso daí ele vai toda a vida e, né, só tem uma questão de consciência mesmo, né? Acho que é isso. Marcos, você consegue hoje, com a sua experiência de usuário, diferenciar um site que foi concebido do zero como acessível ou um que foi adaptado? Existe uma diferença de qualidade de um portal para o outro? Qual é a sua experiência? Eu navego muito em busca de conteúdo, né? Minha parte realmente não é informática, mas o site acessível você consegue sentir realmente o que foi já projetado, né? O que não é acessível por acidente, ou coisa assim, foi como a Simone falou, né? O site que tem o saltar navegação, que tem as descrições das imagens, então você se sente incluído, né, naquilo. Você é um consumidor também, né? Não é porque você tem deficiência que você consome menos do que as outras pessoas, mas você é um consumidor. Então, você sentir que um site que foi preparado para as suas necessidades é legal porque você se sente incluído mesmo naquilo que está sendo apresentado. Alguém pensou no seu perfil na hora de fazer aquele site. Isso é bem bacana. Na opinião de vocês, e aí acho que a Eliane pode responder também, qual o prejuízo para as marcas, para as empresas não investirem em projetos acessíveis? O que você considera que pode ser danoso para a marca, para a empresa, enfim, e não investir em projetos acessíveis? Eu acho que a comunicação, uma empresa de comunicação tem que ter como essência, óbvio, a comunicação, né? É uma coisa... E não ter isso fica meio... né? Fica estranho, eu acho. E a questão da responsabilidade social. Eu acho que as empresas de comunicação têm, sim, uma responsabilidade social. A sociedade espera isso dela. Espera que movimentos que atendam a sociedade nos mais diversos segmentos, os mais diversos. A acessibilidade é apenas uma dessas vertentes, que eu acredito, né? E aí, quando você fala em uma empresa de comunicação, tem tanta coisa que acontece, campanhas em momentos de desastre ambiental, né? O próprio jornalismo em si é uma ferramenta que atende à sociedade. Então, para mim, é inerente. Não dá para pensar em não ter, né? Não dá. Não é concebível. Não ter. É. E para a marca pode ser ruim, não é, Lino? Pelo fato de não estar conversando com um público que vai consumir o produto. Achei muito legal o que o Marcos falou aqui, né, de consumidor, né? Porque o Marcos, você faz 3 refeições por dia, todo dia, não faz? Então, a gente tem que entender, a gente está falando de consumidor. As pessoas consomem normalmente. Então, como que a minha marca não vai conversar? Não. Paga a luz,
paga água, paga tudo, Não, mas luz é sacanagem, até a luz. né? Então, mas Então, é isso aí, Lino, a gente é consumidor, né? E quando tem um serviço para a gente, eu dou o exemplo na Copa do Mundo e agora nos Jogos eu trabalhei com a narração audiodescritiva, ajudei a botar o serviço no ar, e aí foi legal que você chega no evento e tem um tipo de... Para quem não sabe, né, a narração descritiva é um serviço especial que funciona dentro das instalações esportivas e que você consegue acompanhar a modalidade, como se fosse uma rádio, né, sintonia de uma rádio FM, e que você pega o seu rádio, ou em algumas instalações você ainda tem um rádio lá que a organização empresta, que você acompanha um comentário esportivo do que está acontecendo ali. Para quem está vendo, pode parecer redundante. Eu estou vendo para que o cara está falando. Mas para mim, que não estou vendo, chegar numa arena e pegar um radinho, entender tudo que está acontecendo, é uma experiência inclusiva, né? Porque às vezes a nossa vida, quando a gente tem uma deficiência, eu novamente falando do meu caso, a deficiência visual, a gente sente muito que a gente está entrando pela porta dos fundos dos lugares. Em muitos sites eu sinto isso, que a gente acessa pela porta dos fundos. Aquilo ali não foi feito para a gente, mas você está usando um pouquinho aí, porque... E aí, quando faz alguma coisa para você, pensando em pessoas com as características suas, você se sente entrando pela porta da frente mesmo, né? Então, isso acontece nos esportes que eu vou assistir, por exemplo, tem a narração audiodescritiva, isso acontece nos sites que são pensados de uma maneira acessível. Existe um exemplo, né? Só para terminar, já passo. Às vezes, o cara tem um restaurante e fala... eu vou fazer uma rampa aqui no meu restaurante, nunca veio um cadeirante no meu restaurante. Eu falei, lógico, você tem 2 lances de escada, ele não veio aqui, você não é acessível. Então, você tem que dar acessibilidade para esperar. Você não pode ficar com essa ideia, mas eu vou gastar com isso, mas eu não tenho público para isso. Então, você tem que dar acessibilidade para sentir que o público está aí, ele está querendo consumir. Então, acho que a Simone até pode falar melhor. Eu acho que eu concordo, né, com todas essas frentes, a parte de negócio, geração de renda, né, oportunidade de marketing social, comprometimento com a causa, né, somos uma empresa de comunicação, não dá para... casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau, mas assim, acho que é muito acima, né, o que a gente está falando, é um direito, né, gente? É um direito à informação, está Constituição, é lei, né? Então, na minha opinião, é muito bacana a gente estar debatendo isso aqui, mas eu espero que daqui a 5 anos a gente nem tenha que debater isso, porque, né, é um mínimo, né? Pegando carona no nosso colega aqui da audiodescrição, que foi super enfático, a minha opinião é essa mesmo, não é a favor, né? As empresas não deveriam nem marketear que fazem, né? O meu site é acessível. Pô, que legal que seu site é acessível, mas você está fazendo, na verdade, você está cumprindo uma lei que é o direito de todo mundo, né? Independentemente de ter ou não deficiência. Então, acho que... Simone, emendando essa questão, acho que você já pode também responder, e como é que a gente estimula, então, as empresas a investirem mais nisso? Porque, de fato, elas não, a menos que sejam provocadas, ou então que tenham esse pensamento humanista e tal, e que a gente precisa pensar na pessoa, no final das contas, como que a gente pode estimular as empresas a investirem em acessibilidade? Mais uma vez, eu não sou contra, tá? Eu acho que tem que ser pela dor, se tiver que ser mesmo, né? Mas a base de tudo, realmente, é a gente fazer o que a gente está fazendo. É informar, é conscientizar, é fazer campanhas. A gente mesmo lá na Espiral, a gente vai soltar um projeto até o final do ano, que é uma plataforma que as pessoas podem indicar sites que elas tiveram. Por exemplo, o Marcos tentou navegar em alguns sites e ele não conseguiu, né, ele expor aquilo, né, aquela frustração dele, que ele tentou comprar um tênis pela internet e não conseguiu. Não consegui. Por quê? Porque esse site não é acessível, é um direito meu. Está lá em Constituição. Então, assim, eu acho que esse tipo de serviço, esse tipo de debate, a gente encurta, a gente vai conseguir encurtar. É uma Band, né, colocando na mídia e trazendo aí espaços específicos para a gente tratar essa questão da inclusão digital, né? Eu acho que é pela informação mesmo, cara.
Acho que é isso, na minha opinião. Atrelado à força da lei, à conscientização, né? Mas é todo mundo se unir e trazer esse debate como a gente está fazendo hoje mesmo. Claro. Lino, como é que a gente pode estimular as empresas? Você tem experiência já também dentro da Anco, como é que... Uma das dificuldades que a gente tem, que a gente estava conversando mais cedo, é a falta de métricas, né? Hoje, eu tenho uma amiga que tem uma agência voltada para feminismo, publicidade para mulheres e feminismo. Ela tem muitos dados para chegar numa empresa e falar, olha, a sua campanha é machista e 59% dos seus clientes são mulheres. A gente não tem esses dados, a gente não consegue cruzar dados para chegar e falar, olha, tantos por cento das pessoas que entram no seu site têm tal tipo de deficiência. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, infelizmente, porque as empresas não têm esse amor à causa que às vezes a gente tem. Então, você tem que chegar com dados frios e falar, olha, é aqui, tal nicho, tal mercado, invista nisso, que você vai ganhar. Então, essa é uma das grandes dificuldades, a gente não conseguir ter as métricas que são usadas para a gente forçar, às vezes, a empresa. Infelizmente, muitas vezes, você tem que ir pela dor mesmo, porque amor está faltando. A gente não tem as métricas porque não existe tecnologia disponível ou porque as empresas não estão preocupadas em perguntar, em ter esse tipo de informação? Na verdade, assim, a gente tem tecnologia disponível, a gente não tem as informações para fazer cruzamento de dados, né? Então, hoje, quando você faz uma pesquisa e você pesquisou efervescente no Google, você volta para o Facebook e aparece uma propaganda de um antiácido. Então, você está fazendo cruzamento de informações. A gente não consegue ter esses cruzamentos de informações para mostrar quantas... por exemplo, eu pesquisei um restaurante, eu volto para um site, ele mostra um restaurante árabe perto de casa, porque ele cruza essas informações. Porque você teve um cadastro, que você deu o seu endereço, você deu o seu sexo. Então, você faz cruzamento de informações. A gente não tem esse banco, essas informações, esses cadastros. Hoje é muito difícil você entrar num site e você está ali, sexo, deficiência, é difícil você ter essa informação. Então, você não tem esse cruzamento de informação, você não consegue fazer isso e ter esse quantitativo que o marketing tanto espera para poder justificar uma compra, um gasto. Eliane, na Band vocês têm esse tipo de informação? Como é que foi você contou um pouquinho da tomada de decisão da construção do portal. Foi motivado por isso também? Por um pouco dessa... Não, foi zero informação. Zero. Foi mais mesmo pela consciência, pela vontade, pela provocação nossa mesmo, interna. Números mesmo, eu comecei a descobrir depois que a gente já tinha tomado a decisão. E aí você começa a se informar, ler e pesquisar, e aí você consegue reunir números, esses números que a gente tem aí, 45 milhões de pessoas, mas são muito, são muito genéricos. Você não tem uma métrica dos portais da Bandeirantes? Nada? Não. Mas também por uma questão de tecnologia ou porque essas informações simplesmente não são coletadas? Não, essas informações não foram coletadas. Nunca pensamos nisso, para ser sincera. Talvez daqui para frente a gente pense em alguma coisa parecida. Que bom. Pessoal, assim, como que a gente pode, já que a gente falou disso e que a gente tem que conceber o projeto assim, como é que a gente pode se preparar, pensando do ponto de vista de um profissional, de um designer, de um programador ou até de uma agência, como a gente prepara esses profissionais para desenvolverem projetos acessíveis? Existe algum tipo de informação disponível, curso, etc.? Como é que vocês acham que a gente consegue formar esse... assim, lá na agência, especificamente, a gente começou com essa vontade nossa, né? E a Bíblia foi a cartilha mega master do W3C mesmo, né? Então,
A gente chegou a pesquisar e vem pesquisando se existe certificação, então até tem cursos no exterior, né? Aqui já se fala muito, tem vários workshops, mas a gente felizmente conseguiu desenvolver um time interno bem especializado, e o que a gente faz é sempre trazer novos integrantes, e quem já faz isso há 7, 8 anos treina o pessoal que está chegando. Então, esse conhecimento lá, na Espiral especificamente, é um conhecimento que a gente detém internamente. Mas é o que eu falo. O Reinaldo mesmo, todo mundo sabe disso, não tem segredo, gente. Está lá, disponível para quem quiser aprender. Mas a pessoa precisa... não é a fórmula da Coca-Cola, que ninguém sabe, que meia dúzia de agências sabe, não. Mas não tem um tipo de... Não tem uma instituição que foque em preparar alguém... Bom, que a gente conheça, assim, eu desconheço. É autodidata e tem que ter vontade de fazer. Tem cursos online, a gente ministra, workshops para... Não são técnicos, são introduções básicas, o próprio Lino com a Ancle também. Então, assim, a gente, dentro do nosso universo, a gente dá os primeiros passos e o caminho das pedras para quem realmente está a fim de se aprofundar. Mas, na questão da acessibilidade, seja em conteúdo, seja em design ou em desenvolvimento, o profissional tem que querer muito. Tem que fuçar, tem que ir atrás, tem que se informar, tem que entrar nos fóruns todos. Eu vejo lá os meninos lá na agência, nossa, ficam naquela tela preta lá o tempo todo. A gente olha e fala, você não está trabalhando, não, o cara está testando. Então, é isso aí. Na Band também foi assim, Eliane, o processo... Preciso deixar claro aqui que a gente está começando, tá? Então, por favor... estamos começando a colocar os primeiros sites ainda com acessibilidade. É um trabalho muito, muito inicial mesmo. Até quando o Reinaldo me convidou, eu falei, Reinaldo, eu sou aprendiz, eu não tenho muito o que dizer. Ele, não, vai lá, fala. Então, gente, estamos começando. Aguardem, daqui 1 ano a gente vai concorrer ao prêmio, tá? Mas não chegou lá ainda, tá? Mas qual que era a pergunta mesmo? Desculpa, esqueci. Como é que sua equipe se preparou para esse projeto? Foi basicamente o que a Simone falou? Fórum, autodidata? Total. A gente foi até o Reinaldo, ganhamos a cartilha, algumas orientações, e agora é quebrar a pedra e seguir esse caminho. Na Ancle também é assim, Helena? Tem que querer, tem que ter vontade de fazer acontecer. Eu comecei na raça mesmo, e a melhor escola é o contato com o usuário. Você pode até ministrar uma palestra, um workshop, e ter uma introdução ao assunto, ao tema. Mas o usuário, o contato com o usuário final é a melhor escola. É aí que você senta. Muitas vezes a gente tem uma metodologia de testes que para muita gente ia falar, olha, isso tá legal, tá bom, tá acessível. Só que a gente tem uma metodologia de teste que a gente navega, a pessoa que trabalha comigo, que é deficiente visual, então a gente já tem um diálogo de anos e a gente vai um pouco além na hora de testar. Então eu falo, olha, você entendeu? Ah, entendi. Mas como você entendeu? Então você procurar conversar com o usuário. E uma coisa que eu bato muito na tecla, que é a experiência de navegação. Olha, eu entendi o que está nessa página, mas a experiência de navegação é a mesma? Você está tendo a mesma experiência de navegação que eu? Vou dar um exemplo. Esse painel aqui atrás, eu não sei se alguém já descreveu hoje. Você pode simplesmente falar, isso aqui é uma imagem painel. Olha quanta informação. A gente tem os logos dos parceiros, a gente tem o logo do evento, a gente tem o logo do patrocinador, a gente tem essas ondas coloridas. Olha quanta informação a gente tem. Então, a gente precisa passar essas informações, a gente precisa fazer com que a experiência de navegação seja a mesma para todos os usuários. Ele tem que conseguir acessar, ele tem que conseguir fazer funcionar, fazer o seu cadastro, mandar os dados, fazer uma compra, mas, além disso, ele tem que ter uma experiência de navegação similar à de todos, que enxergam, que não enxergam, que usam mouse, que não usam mouse. Então, sempre a proximidade com o usuário é o fundamental. E para falar de usuário... Marcos, você comentou que a sua experiência com um aplicativo específico não era muito boa, né? Vai tentar navegar na Netflix e assistir e consumir o conteúdo. A crítica ela é exclusiva ao aplicativo, ao site em si, mas também ao conteúdo, também
deficiente visual, qual é a tua experiência? Não só a mecânica do aplicativo, mas o conteúdo também deixa a desejar hoje? Não estou nem falando do aplicativo, estou falando do que todo mundo faz, que é a TV, né? A TV a cabo agora se tornou um grande computador cheio de opções e é zero acessível, né? Então, ela contém um monte de informação lá, de canal, de programas, e até acessar a Netflix, escolher o filme, não é acessível. E mesmo quando você escolhe também, a imensa maioria não tem serviço de audiodescrição e tal. Mas isso é só um exemplo dos milhões de exemplos que a gente tem ainda, que a gente está começando nesse mundo que é um mundo muito visual e que é um mundo que as pessoas com deficiência visual acabam ficando mais distantes ainda. Ok. Agora eu acho que... Posso complementar? Pode, claro. Até essa questão de cursos, né? Recentemente entrou uma nova integrante na área de conteúdo e a gente faz bastante a parte de acessibilidade em conteúdo também. E aí o curso dela a gente fechou um super trabalho para o Todos pela Educação, a gente tinha que fazer a descrição de 700 imagens, e eram 6 vídeos de 20 minutos, mais ou menos, com audiodescrição. Nessas imagens, a gente tinha pelo menos uns 25 gráficos. Marcos, você sabe do que eu estou falando. Gráfico, para fazer a descrição de um gráfico, né? Uma coisa é a gente visual, né? A gente olha, sei lá, a evolução do dólar nos últimos 10 anos, sobe, desce, aqui também. Então, você imagina fazer esse tipo de descrição para um cego poder relativamente absorver aquela informação. Para a gente já é difícil, que está enxergando, né? Se é para interpretar um gráfico. E aí esse foi o curso para ela. Na marra, senta do lado de quem sabe e quem já faz, né? E aí agora você vai fazer, né? Claro, foi devagarzinho, foi um projeto longo, a gente teve vários meses para fazer, mas é bem por aí, é aprender. Foram quase 700 imagens que essa jornalista fez e ela agora eu aplico o workshop de conteúdo, agora eu já estou levando ela e você já está quase preparada para aplicar esse workshop sozinha. Então é nessa linha. Acaba que os próprios profissionais desenvolvem, transmitem o conteúdo, transmitem a informação, né? Vão passando, criam workshops, as agências criam treinamentos, cursos, e eu acho que aí o conhecimento vai se disseminando, né? Essa é a melhor forma. E a internet é o melhor meio da gente conseguir fazer isso, pelo acesso à informação, né? Bom, eu já vou passar um tempo aqui com o Lino e um outro tempo com a Simone. Já está decidido. É isso aí, são experientes. Pessoal, a gente está chegando no final e a gente queria interagir um pouquinho com vocês. A gente tem perguntas. Alguém quer tirar? Legal, a gente tem várias perguntas. A gente consegue um microfone? Eu só queria pedir para... Eu não consegui ver a ordem que vocês levantaram a mão, então eu vou começar da frente e a gente vai para trás. Se você pudesse levantar e se apresentar para a gente. Igor, eu apresentei a questão do Asus Web. Eu tenho uma pergunta até para o Lino, a questão que você falou, na questão da consultoria, que o interesse de vocês não é só apenas naquele projeto, mas que ela se perpetue. Como é que vocês poderiam dar um exemplo do processo? Como é que funciona, a questão do workshop, como é que vocês começam com o cliente? Que assim, é uma questão muito debatida até com o nosso grupo. Eu trabalho com um grupo de acessibilidade em Brasília e a gente fica naquela questão. A gente tem sempre os projetos, aí toda vez aquela mesma coisinha. O cara chega com o site, isso aqui está pronto, mas tem que implementar as recomendações, como é que faz, não sei o quê. Eu queria ter até essa experiência, que é até bom com a questão do privado, até para estar passando isso. Obrigado. Imagina, a gente tem... Eu trabalho em 3 frentes, né? A gente fala, são 3 frentes de combate, que é o desenvolvimento, que é a raiz da minha empresa, a consultoria e o workshop. A consultoria e o workshop andam muito juntos, porque o ideal é você fazer um workshop antes de começar o projeto, para você ter a introdução ao assunto. Caso não seja possível, caso o projeto já esteja em andamento, a gente vai fazer algumas análises. A gente vai fazer a análise eletrônica e a análise cognitiva. A análise cognitiva é sentar e navegar no site e falar, olha, aqui eu não entendi, aqui eu estou com dificuldade, aqui eu entendi, mas eu não sei se eu entendi direito, aqui eu não consegui passar. Então, a gente faz essa análise, a gente faz essa consultoria. Em cima dessa consultoria, a gente faz um relatório.
Esse relatório, a gente pode ter 3 cenários. Derruba a casa e faz tudo de novo. Vamos fazer as melhorias. E dentro de vamos fazer a melhoria nos ajude a fazer as melhorias, ou não, daqui eu faço sozinho. Então, o que acontece muito é que as pessoas não terem esse entendimento das dificuldades. Então, a gente tem que chegar e avisar, olha, tem usuário que não usa mouse. Quando eu falo para você que tem usuário que não usa mouse, tem empresa que vai e consegue resolver isso sozinha. Fala, tá, então, se ele não usa mouse, eu vou fazer um acesso via teclado. Tem empresa que não. Tem empresa que vai precisar de uma segunda fase de consultoria no desenvolvimento da solução. Então, esse é o cenário que a gente trabalha, de consultoria, que é fazer um relatório de como está a situação da casa hoje, e daí sim a gente vai sentir se a gente consegue melhorar do que a gente já tem, ou se a gente vai ter que demolir e começar tudo de novo. E quando você começa o projeto do zero, você faz um workshop de introdução para antecipar os problemas. E conforme vai desenvolvendo, desenvolve design, fazer uma análise do design, desenvolve código, vamos fazer análise do código. E você pode estar fazendo também a consultoria durante os anos depois que o site está no ar, que é o que a Simone falou. Você coloca, olha, eu desenvolvi toda a estrutura de código, ela está perfeita para acessibilidade. Mas se o meu conteúdo não entra acessível no dia a dia, não adiantou nada eu fazer uma estrutura de código acessível. Eu preciso que os meus gráficos, que os meus infográficos, que as minhas imagens entrem de uma maneira acessível para continuar a acessibilidade. Acessibilidade, tanto que eu não tenho certeza, vou falar de bocudo que eu sou, mas o W3C antigamente ele dava selinho. Olha, o seu site está ok. E ele parou de dar esse selinho. Porque as pessoas usavam muito esse selinho. Vamos perguntar para o Reinaldo. As pessoas usavam, eles passavam no verificador e falavam, tá ok, deu selinho, coloco lá, meu site está acessível e pronto. Mentira. Você tem que fazer um teste, você tem que entender, você tem que ver se está acessível mesmo e se a usabilidade está ok. Você quer falar sobre isso? Tá bom? Legal, pessoal. Quem mais? Ele levantou a mão e então a gente tem aqui na segunda fileira. Pode? Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela, sou estudante do 8º período de Comunicação Social da UERJ e também tenho deficiência visual. Eu gostaria de saber, a gente viu aqui o dia inteiro que existe uma demanda através dos números, também existe um desconhecimento, né? Existem os números mostrados pelo W3C, que apenas 5% das páginas são acessíveis. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, qual seria a maior dificuldade das agências de comunicação e dos comunicadores em geral em utilizar essa acessibilidade na prática, principalmente no conteúdo? Quem responde essa? Simone? Eu posso responder. Então, Daniela, na verdade, eu acho que é um processo de evolução mesmo, né? Lá na agência, por exemplo, até o ano passado, né, a gente colocava bem explicitamente, na verdade, assim, a gente mandava a proposta de um site e no discurso, depois que mandava a proposta, a gente tentava, entre aspas, vender a acessibilidade, porque era uma coisa muito, né, nova. Ano passado, antes de se falar de LBI, né, lá no início do ano, com a entrada da LBI, a gente realmente acabou ganhando um corpo, né, maior para contra-argumentar e poder ter essa força de colocar, inclusive, nas nossas propostas, o valor do site. Os nossos sites eles já saem basicamente acessíveis, tá? Um mínimo de acessibilidade, que eu acho que não dá para a gente ser uma agência de comunicação focada em sustentabilidade e fazer um site que, por exemplo, o Marcos não vai conseguir navegar. Isso está fora de... E você, né? Isso está fora de cogitação. Mas aí a gente começa a trazer para a questão da venda desse serviço já em todas as propostas. Acho que é uma maturidade mesmo evolução do cenário. Hoje a gente já consegue ter mais argumentos, a gente já consegue colocar a acessibilidade de conteúdo numa proposta, né? A gente já vai explicando como que funciona, o que é.
E a minha visão é que, muito em breve, a gente não vai precisar nem colocar a acessibilidade como diferencial, né? Seja para conteúdo, seja assim, o site ele já é um site, ele já vai sair com toda essa parte de, pelo menos a entrega de um site de ponta a ponta na espiral, ele já vai sair com a descrição de imagem, ele já vai sair com todo o código 100% redondinho, com layout. Então, é mais maturidade mesmo. A dificuldade é convencimento do cliente de que realmente vale a pena investir na acessibilidade. Mas acho que é pouco tempo, viu? Uma dúvida minha, Simone, quando você já coloca isso na proposta, como você falou, e aí você apresenta, obviamente o cliente ele tem um orçamento, um budget disponível, e ele já vai naquele drive de cortar custo. Essa é uma coisa que, por experiência, ele já começa cortando? Ele, esse quesito não. E aí você tem que defender. Como é que é essa experiência? Enfrenta isso? Ainda assim. Né? Embora, assim, o orçamento, um site, para ser acessível, pelo menos lá na agência, né, ele demanda um nível de profissional especialista. Mas isso não quer dizer que o site vai ser 50%, 100% mais caro. A gente trabalha com uma média de 15%, gente, do valor de um projeto. Então, se o site custa 10, a gente vai cobrar 15, estourando, dependendo, 20% a mais, para ter um cuidado maior, né, do que o default, um cuidado mais aprofundado para ter esse refinamento por um especialista em acessibilidade. Então, a gente não está falando hoje de verbas que o cliente olha e fala, nossa, eu não quero meu site acessível. Né? Então, hoje, especificamente, eu tenho tido menos isso, mas até o ano passado, realmente, no início do ano passado, era uma questão de, nossa, não, acessibilidade, ou então o que é muito comum, gente, assim, gente, olha, eu não preciso ter acessibilidade para surdo, eu não preciso ter acessibilidade, eu só quero acessibilidade para cego. A gente olha e fala, como assim? Não dá para o site ser só acessível para cego? Não dá para o site ser só acessível para cego, gente. Né? Então, tetraplégicos navegam pelo piscar dos olhos ou com mouth stick. E se você não faz uma navegação toda preparada para uso por teclado, por exemplo, quem navega com mouth stick não consegue navegar. Né? Então, tem essas nuances ainda, esses argumentos. Isso existe ainda. Mas, com o passar do tempo, esse percentual de 15% deve diminuir. Eu acho que ele não vai existir, na verdade, né? Porque vai todo mundo saber programar. Exato. Dentro dos padrões, né? Os designers eles já vão saber, né, que o contraste, o tamanho de fonte. Né? Então, é uma questão de mais um tempinho aí de maturação e a gente realmente acredita que não vai precisar estar fazendo isso que a gente está fazendo. E a falta de conhecimento, a gente até conversou mais cedo, mais do que uma vez aconteceu de cliente chegar com a seguinte ideia, eu quero fazer um site para cego. Como se você entrasse numa página e falasse, olá, você quer o seu site em português, inglês ou ceguês? Como se fosse um outro site. Assim. Fala, não, é o mesmo site. O site ele é acessível. Você não precisa fazer um site, olha, se você é cego, clique aqui. E isso aconteceu mais do que uma vez. Então, é falta de informação mesmo. Por isso que a gente fala de cultura de acessibilidade. Se as pessoas entenderem que... Vou falar um pouco de código, mas vai ser bem rápido. Que quando você coloca uma tag, um header, quando você coloca um footer, você está ajudando a pessoa a entender que ela está no cabeçalho e está no rodapé. Isso ajuda e muito a navegação. Então, muita gente já faz, até o W3C, ele incluiu essas tags, as pessoas às vezes estão fazendo algo que ajuda na acessibilidade sem saber. Então, é natural e tem que ser inerente, tem que nascer assim. Olha, eu fiz acessível? Você fez acessível, você não sabe, mas quando você fez esse menu como uma lista de elementos, isso ajudou a pessoa a entender que entrou no menu e que ela saiu do menu. E você nem sabia que você está fazendo acessibilidade. Então, você quebrar o tabu, você mostrar que é muito mais simples do que parece esse monstro da acessibilidade. Ai, meu Deus, vou ter que fazer um site acessível. E agora,
é muito mais simples. Às vezes a sua equipe está muito mais preparada do que você imagina. O que você não sabe é quais são as dificuldades, quais são as barreiras e por que você está fazendo aquilo. Você tem aquele botão de novo, pular para o conteúdo. Por que eu estou fazendo isso? Eu sei que eu tenho que fazer porque me falaram, mas por que eu estou fazendo isso? Então, a partir do momento que você dá a informação, tudo vai andar mais fácil, os custos vão cair, tudo vai ser mais acessível e as coisas vão melhorar. Legal, a gente tinha mais perguntas ainda, né? Ali, ela de branco. Boa Fala tarde. seu nome para a gente. Cristina de Sá, eu sou do blog Fim de Jogo. A gente está falando em veículos grandes, em produção de sites. Vocês têm ideia se ferramentas como o WordPress já têm automaticamente isso? Porque quando a gente faz trabalho mídia independente, a gente tem que correr atrás de tudo. Então, se a gente usa um WordPress, e mesmo tendo programador, você já tem alguma ferramenta automática, algum plugin, alguma coisa que já esteja dentro do próprio programa que possa ser utilizado? O WordPress é uma ferramenta e você tem vários templates, vários temas que você pode usar. Ele é uma ferramenta bem acessível, mas depende muito do template que você usa. Existem os templates básicos, os templates padrões do WordPress, eles são templates que já vêm pensados em acessibilidade. Agora, quando você compra um template diferente, daí você pode encontrar alguns problemas e ter que fazer alguns ajustes. Mas é uma ferramenta que já vem pensado. Então, às vezes, se você pegar o seu site é mais acessível do que você imagina se você estiver usando um WordPress básico, um padrão, um tema básico deles. Gente, Simone, quer colocar alguma coisa? Não? A gente tinha mais uma, né? Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou formado em Ciência da Computação e também sou cego. Eu queria pontuar algumas coisas para depois fazer a pergunta, que quando a gente vai fazer um sistema, a gente pensa em algumas etapas, tipo análise dos requisitos, pensa no projeto, gerência de risco, cronograma, desenvolvimento e no teste. Vocês falaram muito da parte de desenvolvimento, mas também acho que deveria pensar no quesito de teste, né? Também que já foi falado um pouco. A empresa de vocês, pelo que vocês falaram, vocês pensam bastante na acessibilidade, mas eu acho que eu, o Marcos, a Daniela ali na frente, a gente consegue passar o dia enumerando sites que a gente não consegue mexer. Inclusive o da Paralimpíada, certas informações eu, por exemplo, não conseguia comprar o ingresso. Queria saber o tempo que gasta para alguém pegar todas essas informações, porque não são muitos desenvolvedores, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, que é de tecnologia, não são todos os desenvolvedores de web que têm essas informações. Não é toda a equipe de qualidade que testa os serviços que tem essas informações de acessibilidade. Então, o quanto esse tipo de coisa impacta no projeto. Já foi falado que é só 15% às vezes mais caro, mas todo o projeto também lida com a parte de prazo, preço, escopo. Então, eu queria saber o quanto de escopo isso aumenta, o quanto de atributo de qualidade e o quanto de prazo é necessário para não só aprender, mas desenvolver. Simone, pega essa, Lino. Claro. Então, vou falar especificamente da Espiral, né? Como os nossos profissionais eles já têm essa curva de aprendizado praticamente inexistente, né? Eles já respiram acessibilidade. Então, para a gente, essa questão dos testes, ela é relativamente ágil, né? Ela não impacta tanto no orçamento. Quando a gente quer envolver pessoas com deficiência, a gente não teve, enfim, não tem nesse momento nenhuma pessoa com deficiência na equipe. Mas o que a gente faz, a gente tem uma parceria com a Fundação Dorina Novil, que a gente atende há muito tempo, a gente desenvolve aplicativo para eles, um novo site vai ser lançado, até peço para vocês daqui a umas 2, 3 semanas entrarem e navegarem no novo portal deles, a gente que está desenvolvendo. A gente tem uma parceria com eles para que a gente pode utilizar, né, os voluntários, enfim, em alguns casos a gente trabalha com uma remuneração muito bacana para fazer esse tipo de serviço e eles testam
os nossos aplicativos e os nossos sites, tá? Então, tem sim esse envolvimento, e o que a gente sugere sempre, né, é difícil a gente conseguir um resultado excepcional, né, ainda mais colocando o site no ar nessas condições, que a gente tem que voar, que a gente tem que correr, tem prazos super apertados. Então, nos nossos sites que a gente desenvolve, a gente sempre coloca lá que a contribuição de todas as comunidades ela é muito bem-vinda e que a acessibilidade ela é uma construção coletiva. Né? A gente tem um portal, que é o portal Vida Mais Livre, que é o projeto cidadão, né, da gente, de inclusão da agência, que foi, inclusive, premiado pelo Todos na Web. A gente tem contribuições assim fenomenais da comunidade de surdo, a gente tem a interpretação de Libras lá em tempo real no portal. Então, da comunidade, né, do pessoal com deficiência visual, a gente tem muito retorno e o portal ele é aprimorado constantemente a partir desse feedback. Então, eu super incentivo todo mundo que tenha um site acessível que coloque em letras garrafais no site de vocês que o retorno, né, a colaboração, né, de pessoas com deficiência para a evolução do projeto, ela é essencial e ela faz esse teste coletivo, né, esses sites, por exemplo, que você, que a Daniela e que o Marcos eventualmente, né, tem alguma limitação para navegar, não conseguem navegar, eu acho que deveriam todos ter um canal super aberto, né, para receber essas críticas e ir aprimorando, né, conforme esse feedback. Esse feedback que ele deu e o que o próprio Marcos deu também, a gente sabe que tem a vontade de fazer, foi previsto no projeto, o projeto foi concebido daquela forma, ele tinha que ser acessível, só que existe uma limitação da tecnologia também, não é? Muitas vezes você não consegue fazer uma coisa porque não tem uma tecnologia que permita aquilo ser feito ainda. Acontecem casos desse tipo também, né? É claro, se a gente for considerar a quantidade, o universo de deficiências, gente, que existe, né, a gente está falando aqui, né, agora tem deficiências múltiplas, tem, enfim, deficiência intelectual, que é super complicado a gente trabalhar acessibilidade digital, né, para pessoas com deficiência intelectual. Então, sempre vai ter brecha, nunca um site vai ser plenamente acessível, não existe isso, né, e a colaboração de todo mundo para evoluir esse processo é fundamental. Bom. Só para concluir a parte de testes, a gente sempre tem que levar em consideração o tipo de site que você está fazendo. Se eu vou fazer um site de 5 páginas, que são 5 textos, a gente pode fazer isso sem ter um grande acréscimo de custo e num prazo muito curto. Se eu tenho 5 páginas de formulários, já vai ser outro. Então, a gente tem que levar sempre em consideração qual é o seu conteúdo, né? Então, se você tem sistema, se você tem funcionalidades, se você trabalha só com texto ou se você está trabalhando com carregamento dinâmico, então, você tem que... Por isso, sempre que eu vou fazer um orçamento, eu peço uma documentação bem completa, porque se você fala assim, quanto que é uma consultoria para 10 páginas? Depende do que você tem nessas 10 páginas. É um sistema... Qual é o grau de complexidade, mesmo independente de consultoria, desenvolvimento. Se você vai fazer um site que são 10 páginas de textos e você usa um template, você faz em uma semana. Se você vai fazer um sistema de 10 páginas de cadastro de informação que gere relatórios, você vai levar meses. Então, você tem que pesar a complexidade dessas páginas, do seu conteúdo, do seu sistema, para você poder chegar num valor e chegar num prazo. Que bom, pessoal. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, né? Tem. É porque a gente está com pouco tempo, né? Ainda dá tempo? Tá ok. Ele consegue levantar? Tá. Boa tarde, meu nome é Anderson, sou programador e professor freelancer. No desenvolvimento, nós costumamos usar muita biblioteca, framework, para poder auxiliar na produtividade. As ferramentas mais usadas, como Bootstrap, Angular ou mesmo WordPress, elas possuem mecanismos simples, nativas de acessibilidade, ou tem que depender de plugins ou desenvolvimento do programador? Vai bem em relação ao que eu falei do WordPress. Né? Depende do que você está fazendo. Você tem templates, você tem temas, você tem muita coisa acessível, mas às vezes você precisa ir lá e editar o código mesmo.
Você fala, olha, esse seu template, esse seu tema não está acessível. Então, você vai ter que ir lá e melhorar um formulário. Olha, esse seu formulário ele tem uma validação que não é legal. Então, você vai ter que ir lá, abrir a ferramenta e editar. Tem mais uma pergunta, né? Boa tarde, meu nome é Tiago. Eu vi bastante vocês discutindo a questão do que poderia ser feito para que se popularizasse mais os sites acessíveis, né? Se é uma questão de custo, uma questão de necessidade, uma questão de desejo do cliente. Eu queria lançar um desafio para o próximo prêmio do Todos na Web. Né? A gente tem aqui o Grupo Band, né, que um dos sites participassem do processo. E na ABRAD a gente tem pelo menos aí uma ABRAD em cada estado, ou quase isso, sendo pelo menos aí uns 30 ou 50 associados por estado. Né? Acho que é bastante agência digital. Então, meu desafio é que incorpore isso, né, como missão da ABRAD, dos agentes digitais, e que as agências produzam sites acessíveis e, como desafio, então, inscrevam para concorrer ao prêmio. De repente, uma por cada regional. É o desafio. Não sei se vocês aceitam, não sei se é possível, é viável, gostaria que vocês comentassem. Olha, falando pela ABRAD, eu acho que o fato da gente já estar envolvido com o CGI está motivado a fazer o prêmio e a gente está desenvolvendo essa iniciativa, já demonstra que a gente começou, né? Deu o primeiro passo, ainda é o começo, ainda é só o início, a gente está tentando, está se envolvendo. E eu acho que é um bom desafio, na verdade. A gente pode tentar levar isso internamente e adotar para trazer... muitas vezes o aspecto econômico do projeto ele influencia e tal. É claro que isso tudo você não tem desculpa para esse tipo de coisa. Mas é cultural, né? A gente precisa embutir isso na cultura, não só do empresário, mas da própria sociedade, né? A sociedade como um todo ela precisa pensar dessa forma. E eu acho que isso tudo que a gente está fazendo aqui é um primeiro passo. A gente vai fazer mais e mais, pelo menos essa é a nossa motivação. Acho que você usou a palavra correta. É desafio mesmo. Mas eu tinha falado já que eu quero ganhar o prêmio, lembra? Então, tá mantido. A gente se encontra aí nos próximos anos. Eu não tenho certeza de quantas agências se inscreveram que fazem parte da ABRAD. Eu não sei se o Reinaldo tem esse número depois, mas isso foi amplamente divulgado, a gente pretende continuar. É uma parceria de longo prazo. Eu fui diretora da APAD por quase 2 anos, a APAD de São Paulo. E eu estava até comentando, numa época que não mudou muito, né, que só tinha, apesar do empoderamento feminino, eram 40 homens e só tinha era uma mulher mesmo, de fato. E hoje tem 39 homens e 2 mulheres. E naquela época, quer dizer, 6 anos atrás, eu me sentia um ET falando de acessibilidade dentro da APAD, né? Então, você vê que tem um desafio aí, né? Não sei como que a gente está hoje, né? Eu não estou mais na associação, enfim, mas é um desafio muito grande, porque as agências também precisam se conscientizar que isso é um caminho sem volta, né? E que não é um bicho de 7 cabeças levar a acessibilidade para dentro da agência. A gente recentemente teve, numa das reuniões executivas, falando rapidamente, a gente teve um debate, inclusive sobre gêneros, e a gente teve um representante, uma mulher que é representante de um grupo, eu não me recordo o nome agora, mas enfim, foi um debate que, ou seja, há o espaço para a gente discutir, a gente está abrindo esse espaço e isso realmente tem importância. E a ANCO está com uma parceria com a ABRAD, que nós temos para divulgar a cultura de acessibilidade com os workshops para os associados da ABRAD. Inclusive, o Lino fez uma apresentação sobre acessibilidade, né, Lino? Fiz uma apresentação, fiz uma via Skype com o pessoal do Sul também depois. A gente está com uma parceria para fazer o workshop com os associados, com descontos e consultorias e tudo mais. Então, a gente está tentando. Está se mexendo. Tinha mais uma, né?
Boa tarde, meu nome é Lauro. Queria fazer uma pergunta para o Marcos, né? A gente estava falando, alguém falou sobre perfil de usuário, então eu queria saber, Marcos, se em algum site, em algum momento, te deram a possibilidade de você identificar que você era uma pessoa cega, quer dizer, você também poder informar para o site que você é cego e, de alguma maneira, apesar de a gente ter um site que sirva para todos, mas o site também poder, de alguma maneira, resolver. Não preciso mandar imagem para esse, posso mandar só, de alguma maneira, adaptar o site para você. E a outra é o seguinte, em relação aos aplicativos, né, que você pode comprar para Android, pode comprar para iPhone, se alguma vez também alguém te deu a oportunidade de você informar que você é cego e ele poder te oferecer um aplicativo para cego. A gente fala muito sobre, às vezes, sobre as coisas estáticas, mas, por exemplo, poderia ter um Uber para cego, né? E que ele te informasse, tem um carro perto de você, sem ser por um mapa dinâmico, que é difícil de você, um leitor de tela, expressar. Olha, na verdade, a primeira resposta é não, pelo menos na minha experiência, eu só fui perguntar da minha deficiência quando a gente compra ingresso para alguma coisa, até por questão de preço, de lugares e tudo mais. A minha experiência é essa. E a respeito de ter aplicativos para cegos, foi a história que alguém já estava dizendo aqui. Acho que a gente desenvolver algo específico para um público, acho que a primeira forma disso dar errado. Que as pessoas vão falar quantos cegos acessam, e aí não vai ter esse número, aí vão ter coisas mais importantes para serem feitas e as pessoas não vão fazer. Então, eu quando falo da acessibilidade do meu celular, eu sempre destaco que o legal é que o celular veio de fábrica com acessibilidade, não foi um programa que eu baixei que é diferente. E o caso do Uber, né? Realmente, eu só que sugiro, em vez de ter um Uber para cegos, que tivesse uma opção que interagisse com a acessibilidade, que a gente permitir a identificação. Mas aí também é um serviço que está começando, às vezes até para quem enxerga é difícil localizar, porque você dá um ponto de parada, aí o cara não consegue parar ali, você tem que ir atrás, às vezes é quase uma caça Pokémon, né? Caçar o cara, está do outro lado da rua e tal. É uma coisa que está começando e que assim, a gente tem que conscientizar as pessoas, né? O meu trabalho, que não é exatamente com acessibilidade informacional, mas que é com pessoas com deficiência, com convivência com pessoas com deficiência, ainda esbarra em muita coisa que, acho que até o passo anterior, né? Você entender que a pessoa com deficiência existe, que ela tem necessidades, é algo que, para mim, é ainda chocante perceber que as pessoas não têm isso no seu cotidiano, né? As pessoas simplesmente nem imaginam que existam pessoas com deficiência, e a gente fala isso aqui, parece um absurdo, mas tem muita gente que é isso. E aí a gente fala do impossível, né? E a acessibilidade plena talvez seja o impossível, porque acho que foi o que Simone falou, a gente tem diferentes tipos de deficiência, temos deficiência intelectual, tem deficiência auditiva, deficiência visual, às vezes essas deficiências estão aliadas e são, deficiente visual e auditivo, enfim. É um caminho grande, eu sempre comparo essa impossibilidade ao horizonte, né? Eu enxergava um pouquinho quando era criança, ia à praia e via aquele horizonte ali, e é difícil explicar para quem nunca enxergou como é que é o horizonte, né? Que o céu encontra com o mar. Isso parece louco, porque o céu é lá no alto e o mar é lá embaixo, mas encontra, e eu via isso quando era pequeno, eu falava assim, gente, eu vou chegar no horizonte, vou atingir o horizonte, andava um pouquinho, o horizonte se afastava, andava mais um pouco, nunca conseguia, né? Falei, acho que eu tenho que crescer para atingir o horizonte. Fiquei cego com 6 anos, obviamente não atingi o horizonte, mas quando a gente fala de impossibilidade, eu penso no horizonte. Está lá, a gente de repente nunca vai atingir, mas a gente está lá para entender qual direção que a gente deve seguir. O horizonte é como impossível, a gente tem que seguir naquela direção. Talvez um dia a gente chegue ou não, mas a gente tem que caminhar nessa direção. E estando aqui hoje, discutindo isso, a gente sente que a gente deu um passinho a mais nessa direção do horizonte. Eu acho que a gente não podia encerrar melhor do que dessa forma. A gente vai encerrar por aqui agora. Eu queria agradecer a participação de todos, da Simone, do Lino, da Eliane, do Marcos, e de todos vocês que dedicaram um pouquinho do tempo de vocês para ouvir a gente e interagir aqui com a gente. Obrigado em nome da ABRAD, em nome do CGI. É isso, pessoal.